Boa noite, turma de Catanduva. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma rodada aí na 22ª rodada do campeonato. Pedi desculpa que na rodada passada nós não fizemos devido ao tinha o aniversário da esposa, então a gente tem que comparecer, né, pessoal? Nessa data aí a gente não pode colocar nada à frente, ok? Vamos lá já apresentar o Micou e o Mitou da rodada. Ó. O Mitou é o Fagninho. Fez 72,62 pontos aí, conseguiu mitar a rodada. Depois de 6 anos conseguiu fazer alguma coisa, hein, Fagninho? Até agora não tinha feito nada. Ainda bem, né? Pelo menos não tenho o que reclamar. Beleza? Parabéns aí. Depois de 6 anos conseguiu alguma coisa. E o Micou da rodada foi o Ciel. O Ciel foi inventar de apostar a maioria nos jogadores do time dele. O time dele deu uma zica na rodada passada. O Corinthians perdeu a invencibilidade. E fez 12 pontos só. Já teve o prazer de ser o Mitou da rodada. E dessa vez foi o Micou. Correr atrás agora, hein, Ciel? Beleza? E o líder? O líder continua sendo o The Flash. O homem colocou uma pontuação aí. O homem não erra mais, hein, Luquinha? Parabéns, hein? Líder com 1.379 pontos. Tá fazendo a diferença aí, hein, Luquinha? O pessoal já tá querendo marcar um churrasco para desbancar o C lá, hein? Pessoal, lembrando, prestar atenção no grupo aí que o Chinelis e o Tássio tá ajeitando o churrasco dia 27/9, numa quarta-feira. Vamos se programar aí, hein? Acompanhar o grupo para depois o pessoal não ficar criticando nós, beleza? Vai ter lá uma listagem, vocês colocam o nome lá, beleza? Luquinha, parabéns. Eu acho que nem com churrasco agora consegue desbancar o líder. O homem tá que tá demais. Então vamos lá para uma análise da rodada. Uma análise da rodada da 22ª rodada. Lembrando que essa rodada aí não valerá o jogo do Grêmio e do Sport, ok, pessoal? O Grêmio e o Sport aí foi adiado para o dia 2/9, então não coloquem jogadores dessa rodada. E nessa rodada teremos 3 clássicos: o Fluminense e o Vasco, Palmeiras e São Paulo e Avaí e Chapecoense, ok? Prestar atenção nos jogos aí. Para essa rodada aqui, Fluminense e Vasco. Começa no sábado, a rodada às 16 horas, justamente já com esse clássico Fluminense e Vasco. E eu vejo o Fluminense um pouco mais de vantagem essa rodada aqui. O Vasco vem ruim das pernas, tá? O primeiro time que está fora da zona de rebaixamento, se não me engano ele é o 16º, ok? Vamos ver aqui a classificação dele. Ele é o 16º aí com 25 pontos. Correndo um risco muito grande de essa rodada, se perder, entrar para a zona de rebaixamento, caso o São Paulo ganhe, e aí pode ser que ele venha passar à frente do Vasco, então o Vasco pode entrar essa rodada ainda para a zona de rebaixamento. O Fluminense eu vejo com uma vantagem nesse jogo aí, devido à instabilidade do Vasco, né? Aí não tem mando do Fluminense, mas jogando no Maracanã não tem assim vantagem de campo ou mandante. Eu vejo por time. E essa rodada eu vejo o Fluminense como favorito. O jogo barbada para essa rodada, como era na outra, e o Corinthians deixou falha. Corinthians, o líder, contra o Atlético Goianiense, o Lanterna. O Corinthians vai jogar em casa, é muito forte. Lembrando que o Jô levou o 3º cartão amarelo no jogo atrasado contra a Chapecoense aí, era um dos mais escalados até quarta-feira, então ele não vai para o jogo, provavelmente entra o Casim, então eu não sei se vai ter algum cara corajoso para apostar no Casim, mas prestar atenção na escalação do Corinthians aí, o Corinthians favorito sem dúvida. Flamengo e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense também vem numa ascensão aí, já beirando o G6 aí, vem numa crescente muito boa. Vai pegar o Flamengo lá no campo do Urubu deles, lá no Luso Brasileiro. Ninho do Urubu, né? No Ninho do Urubu. Não sei, tem muitos jogadores aí que provavelmente não tão provável. O caso do Diego, o Guerreiro que jogou a Copa do Brasil, porém, eu acho que ele não joga essa rodada. Então prestar atenção também nos jogadores aí, ver a matéria da escalação do Flamengo, mas eu vejo o Flamengo favorito para essa rodada, ok? Um jogo muito difícil, eu vejo um jogo meio, não vou dizer desesperador para o lado do Palmeiras, mas para o São Paulo sim, que está na zona do rebaixamento. Tem um agravante muito sério, o São Paulo nunca sequer empatou na arena do Palmeiras, sempre perdeu, se não me engano foram 4 confrontos e perdeu os 4.
Então, por esse motivo, vejo o Palmeiras favorito. Dentro de casa, o Palmeiras também precisa ganhar. Veio de uma derrota dentro de casa do Chapecoense, onde alavancava um pouco o time na classificação. Está sob pressão e vejo o Palmeiras aí um pouco favorito nesse jogo, devido a jogar em casa. Ok? Bahia e Botafogo. Botafogo foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. O Bahia também veio com umas vitórias boas aí no campeonato. Se eu não me engano, ele tem uma vitória e um empate, né? Tem uma boa vitória aí no último jogo, acho que por 3-0. E o Botafogo foi eliminado, mas não teve poder ofensivo. O Botafogo deu um chute nos 90 minutos, no jogo todo, numa semifinal de Copa do Brasil. Eu achei muito pouco para o time do Botafogo. Apesar que ainda ele tem a Libertadores, mas para esse jogo, Bahia é favorito. Vejo Bahia favorito, ok? Ponte e Galo. A Ponte jogando em casa é muito forte, se eu não me engano, ela tem o desempenho dentro do Moisés Lucarelli muito bom. O Galo, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto melhor visitante, é um baita de um jogo. Lembrando que a Ponte, se eu não me engano, está jogando sem 4 ou 5 titulares, e o Kleina vai ter que dar uma improvisada em alguns jogadores aí, certo? O Luca é um deles que não vai jogar, o artilheiro. Então eu vejo um jogo de empate, Ponte Preta e Galo, um jogo meio amarrado, meio truncado, mas eu vejo um jogo de empate com gols, tá, pessoal? Eu acredito que não fique 0-0 esse jogo, não. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro vem de uma vitória heróica, uma classificação heróica em cima de um dos melhores times do Campeonato Brasileiro, que é o Grêmio. Ganhou nos pênaltis, jogou muito bem. Melhores momentos que eu vi do Grêmio, não assisti o jogo do Grêmio, mas pelos melhores momentos só deu o Cruzeiro em cima do Grêmio. Sobressaiu nesse segundo jogo, mereceu a classificação. Mas vai pegar o Santos, que é o terceiro colocado do campeonato, com ideia de subir na tabela. O Santos também é um time que vem aí, se não me engano, a 14 ou 15 jogos invicto. Tem toda a oportunidade de ganhar o Cruzeiro. Porém, o time do Santos é difícil, é a segunda melhor defesa, 13 gols tomados, né? Se você olhar aqui, o Santos é a segunda melhor defesa com 13 gols tomados. Eu vejo um jogo muito parelho, analiso como empate esse jogo, ok? Analiso como empate. Avaí e Chapecoense. Chapecoense também beirando a zona de rebaixamento, Avaí querendo sair da zona de rebaixamento, um jogo clássico. Vejo um jogo muito aberto nesse jogo aí, eu acredito que saia bastante gol, mas eu dou um favoritismo aí para Chapecoense, devido à estrutura dos times, ok? Avaí dentro de casa vem conseguindo segurar os grandes Corinthians, né? Conseguiu segurar o São Paulo. Então, mas eu vejo ainda pelo jogo, pelo que apresentou a Chapecoense em alguns jogos, principalmente contra o Palmeiras, eu vejo a Chapecoense um pouquinho leve favorito para esse jogo. Coxa e Vitória. Vitória que conseguiu quebrar a invencibilidade do Corinthians na rodada passada, ganhou do Flamengo fora de casa, está sendo um visitante meio indigesto, certo? O Coxa veio aí de um empate contra o Santos também, um jogo muito morno, precisando de ganhar também, que o Curitiba está ali com 26 pontos, com queda na classificação. O Gladiador parece que retorna esse jogo aí, então eu vou colocar esse jogo aí um jogo de empate, ok? Eu vejo a análise dessa maneira. Vamos lá, pessoal, para as dicas da rodada. A gente separou alguns nomes aí. Pessoal, lembrando que essa rodada nós teremos aí o desafio, ok? Nós teremos os desafios da rodada, é o Cantinho do Shawarma. Da última vez nós não colocamos aí o desafio porque a gente não fez o vídeo. Na outra rodada teve o ganhador, mas ele não falou a palavra-chave, ok? Então a palavra-chave dessa rodada é Copa do Brasil, certinho? Vamos lá continuar com as dicas e captura de tela aqui, vamos lá. A gente colocou aqui alguns nomes, goleiros aqui, ó. A gente colocou 4 nomes, certo? Vanderlei, que esse é o mito do Cartola, isso aí eu acredito que não possa faltar. O Wilson,
do Coxa, que vai pegar o Vitória, que ele às vezes tem umas finalizações para o gol, e o Wilson gosta de fazer algumas DD. Se você for olhar aqui, ele já tem 39 DD, então o Wilson é uma boa para essa rodada. O Cássio do Corinthians, que vai pegar, se eu não me engano, o quarto time que mais finaliza gol no campeonato, que é o Atlético Goianiense. Mesmo sendo o Lanterna, ele finaliza muito para gol, bate muito, e pode ser que eles consigam o SG aí, umas 2 DD, sai uma pontuação boa. E eu vejo também o Douglas, que pela média é um goleiro muito bom. Chapecoense, se eu não me engano, é o primeiro time que finaliza para gol no campeonato. Chapecoense, tanto fora quanto dentro, ele chuta muito, então eu vejo aí o Douglas uma boa pedida, ok? Vamos lá agora para os zagueiros. Os zagueiros, nós separamos aí alguns nomes. O Pablo está voltando, tá? O Pablo do Corinthians está voltando aí, é um bom nome para a rodada. Ou o Pablo ou o Pedro Henrique, que vai fazer a dupla de zaga do Corinthians essa rodada, certinho? Vejo outro zagueiro muito interessante, tomando gol a rodada passada, a última ele fez 7,20, então o gráfico dele é muito bom, 30 roubadas de bola. Marlon da Ponte Preta, certinho? O Rodolfo do Flamengo, jogando lá no Ninho do Urubu, ele vem também numa crescente, com apenas 7 jogos, a média dele é de 4,35, tem 9 bolas roubadas. Desses 7 jogos, 4 jogos ele não sofreu gols, então eu vejo que é uma boa pedida para essa rodada, ok? E devido ao São Paulo ter um ataque meio inoperante às vezes, eu vejo que a zaga do Palmeiras também é interessante colocar. Eu vou colocar aí o Edu Dracena, que o Edu Dracena, como é um pouco mais experiente, gosta de clássico, sempre está subindo para cabeceio em escanteio, pode ser que saia um golzinho aí, né? Ele já tem aí alguns jogos sem sofrer gols. O gráfico dele, se você for observar quando ele esteve em campo, sempre teve apenas uma na 14ª rodada que ele fez menos 1,6. Então eu vejo o Edu Dracena para essa rodada bem interessante, devido ao ataque do São Paulo, que produz pouco. O São Paulo vem fazendo gols praticamente de bolas paradas, então eu vejo que é interessante aí a defesa do Palmeiras. Como eu falei na análise lá, eu vejo o Palmeiras favorito para esse jogo, devido a jogar em casa, certo? Laterais, vamos lá. Laterais, Fagner do Corinthians, tá? Eu acho que vai ser unanimidade aí. Depois eu vou colocar os mais escalados, depois dessa análise, vou colocar os mais escalados para vocês aí. O Fagner está nessa lista, certo? O Diogo Barbosa é um jogador que dentro de casa tem sempre boas pontuações, 30 roubadas de bola, vai pegar o Santos ali, que sempre desce para as laterais aí. Eu vejo uma boa pedida o Diogo Barbosa, tá? Outro lateral que para essa rodada aí é o Capa. Cadê o Capa? O Capa, a média dele, mesmo sendo um dos times que está na zona de rebaixamento, a média dele é 4,28, dentro de casa vai muito bem, 42 bolas roubadas. Se você for analisar, apenas 2 rodadas aí que ele foi mal. Para quem quiser surpreender, o Capa é uma boa pedida aí para essa rodada, ok? E outro lateral que eu acho interessante para essa rodada, mesmo eu falando que o Fluminense foi favorito, favorito para essa rodada, mas o Gilberto é um grande roubador de bola. Apenas na última rodada aí que ele fez menos 1,80, mas é um dos maiores roubadores de bola aí, 54 bolas roubadas. Vejo o Gilberto uma boa possibilidade para lateral essa rodada, certinho? Vamos lá para os meias, vamos lá. Everton Ribeiro para essa rodada vai articular o time. O Diego saiu dos prováveis, não tenho a informação o porquê que ele saiu. Foi procurar aqui no Globo Esporte, mas não obtive resposta. Então eu vou de Everton Ribeiro para dica, certo? Thiago Neves é outro jogador que está sempre chutando, sempre finalizando, às vezes dá assistência, faz seus golzinhos. Eu acredito, vamos ver se o Thiago Neves está aqui. Será que o Thiago Neves não vai jogar? Não observei se ele estava provável, certo, pessoal?
Ele não está provável, ok? Então, vamos deixar o Thiago Neves de lado aí nessa dica. Vamos pegar, separar o outro aqui, que eu acho que é viável. Moisés do Palmeiras, o Moisés do Palmeiras, que eu acho interessante também. É um cara que dá assistência, rouba bastante bola e vai pegar o meio campo do São Paulo aí, que o meio campo do São Paulo é forte. Hernandes, Jusilei, né? O Petros. Então eu acho que o Moisés para essa rodada aí seria uma rodada meio estratégica para esse jogo. O Moisés é interessante. Rodriguinho do Corinthians é um dos mais escalados. Eu acho que é viável você estar apostando no Rodriguinho aí, certinho? Rodriguinho é um dos mais escalados, vai pegar o lanterna do campeonato e às vezes sai um gol, uma assistência, está sempre pontuando. E o Gustavo Scarpa, para essa rodada aí, é o homem da bola parada, deu 2 assistências, se não me engano, essa última rodada, ele fez 14 pontos, contra o Vasco, que é um time que está em decadência aí, então o Gustavo Scarpa eu vejo viável para essa rodada. E agora vamos lá para os atacantes, ok? Atacantes para essa rodada, o Jô, que era um dos mais escalados, tomou o terceiro cartão amarelo, então vamos colocar aí, ó, Dourado, Henrique Dourado, fez 2 gols no meio de semana aí, vejo ele muito favorável a fazer um gol aí, se eu não me engano, contra o Vasco, no primeiro turno ele meteu 2 gols, né? Então eu vejo o Dourado aí favorito, é muito bom para essa rodada. Outro que eu indico é o Bruno Henrique. Bruno Henrique está sempre aí fazendo seus pontinhos, tem 6 assistências, se não me engano é o segundo maior jogador que dá assistência no campeonato, tem 4 gols, então eu vejo o Bruno Henrique interessante para essa rodada, por uma apostinha fora de casa, certo? Atacante do Flamengo, eu tinha colocado o Viseu, mas parece que o Viseu saiu fora, não está mais provável, então eu vou de Vinícius Júnior. O menino fez 2 gols aí na rodada passada, é o centroavante que vai estar de titular aí, pelo menos o que o Cartola está indicando, então eu vou colocar o Vinícius Júnior aí como uma dica para essa rodada, ok? E outro que eu vou colocar, eu acho que ele não está provável, mas eu vou deixar a dica aqui pelo histórico, ok, pessoal? Eu vou finalizar aqui. Ó, aqui está o Roger Guedes, mas eu vou colocar pelo histórico o Dudu do Palmeiras. Participou do treino, teve uma rodada, se eu não me engano, do Brasileiro ano passado, que o Dudu também estava nesse negócio de estar machucado, não estar machucado. Foi contra o Corinthians, ele entrou e fez o gol da vitória contra o Corinthians. E eu vou deixar o Dudu aqui como aposta, que o Dudu em clássico, normalmente ele costuma crescer, faz seus golzinhos. Ele não está provável, pessoal, mas eu vou deixar o Dudu como dica aí para quem quiser colocar. Vai colocar em risco vocês aí, ok? Então, essas são as dicas aí para a rodada 22. Lembrando que o nosso desafio Cantinho do Sauarma aí, eu vou seguir a última rodada. Eu quero que vocês me coloquem lá no grupo quem será o mito da rodada, ok? Qual será o jogador que será o mito da rodada, certinho? Agradeço a atenção de todos aí, muito obrigado, boa rodada, fui!